Os fundos imobiliários estão derretendo. Só para você ter ideia, o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários, só em 2024 vem caindo quase 8,5%, sendo que tem fundos imobiliários que vem caindo 15, 20, 30 e até mesmo mais que isso. E se você já investe ou pensa em investir em fundos imobiliários, entender o motivo dessas quedas vai ser a diferença entre ganhar dinheiro e perder dinheiro em fundos imobiliários. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, este é o canal Efeito FIIs, e neste vídeo eu vou te mostrar o real motivo que está fazendo os fundos imobiliários caírem. Além disso, vou falar se isso é uma oportunidade ou se é uma cilada. Sem enrolação, vamos então direto ao ponto. Quando a gente vê um tipo de ativo caindo, como é o caso aqui dos fundos imobiliários, a gente começa a ver esse tipo aqui de notícia. Fundos imobiliários caminham para o pior ano desde a pandemia. Fundos imobiliários emendam o quarto dia de queda. Fundos imobiliários, no caso aqui o IFIX, está no pior patamar nos últimos 8 anos. Ou seja, não vemos ninguém falar bem daquele ativo. Contudo, entretanto, todavia, quando ele começa a valorizar, quando esses ativos começam a valorizar, só vai ter notícia boa. Isso funciona para fundos imobiliários, para ação, para qualquer tipo de investimento. Temos aqui, então, muita gente falando que os fundos imobiliários estão no fundo do poço. Agora eu vou te explicar o motivo. Primeiro, tudo tem relação com o IPCA. Para quem não sabe o que é IPCA, é o Índice Oficial de Inflação aqui no Brasil. Ele compila o aumento dos preços e serviços das coisas. Então, se o IPCA está subindo, os serviços e os produtos aqui no Brasil estão ficando mais caros. Se o IPCA cai, quer dizer que tudo está ficando mais barato, ao menos uma média. Nesse caso aqui, então, temos aqui que em abril, o acumulado do IPCA foi 3,69%. Até então estava tranquilo. O Brasil vinha diminuindo a sua inflação. Só que desde abril ele vem aumentando, saiu de 3,69% para 4,76%. E a expectativa é fechar o ano acima de 4,5%, que era a meta do Banco Central. Então perceba que temos a inflação subindo. Se a inflação sobe, o que acontece? O Banco Central tem que elevar também a taxa de juros. Eles são basicamente correlacionados. Inflação sobe, taxa Selic sobe, inflação cai, taxa Selic também tende a cair. É só você olhar o histórico aqui do gráfico, olha só. Quando a inflação sobe, taxa Selic sobe. Quando a inflação cai, taxa Selic cai. Quando a inflação anda de lado, taxa Selic anda de lado. Inflação caiu, taxa Selic caiu. Subiu, taxa Selic também subiu. Você pode ver que elas são basicamente diretamente proporcionais, Quando uma sobe, a outra sobe. Quando uma cai, a outra também cai. Nesse caso, então, se a gente está vendo o IPCA aumentando, o que o Banco Central está fazendo? Está elevando a taxa Selic. Até um tempo atrás estava 10,5% e começaram a aumentar. Aí o mercado foi prevendo cada vez uma alta na taxa Selic. Hoje eles esperam fechar o ano com a taxa Selic em 11,75%. Antes eles estavam esperando o Banco Central diminuir a taxa Selic em 2025. Mas não é o que a gente está vendo. O mercado, pelo menos o mercado, está esperando um aumento na taxa Selic para 12,63%. E algumas pessoas já estão falando até em taxa Selic a 15%. Cara, se a taxa Selic alcança 15%, pode ter certeza, os fundos imobiliários vão desabar mais ainda. Então esse é o primeiro ponto. Os fundos imobiliários estão caindo porque a inflação está subindo e a taxa Selic também está subindo. Mas agora, por que a nossa inflação está subindo? E isso tem a ver com o nosso querido governo. Olha só isso aqui. Pela primeira vez na história, a arrecadação federal supera 200 bilhões de reais. Isso foi em agosto de 2024. Agora, em setembro, renovou esse recorde e bateu mais ainda. Olha só, a arrecadação federal bate recorde de 203 bilhões de reais em setembro. E o que isso fala pra gente? Simplesmente que o governo está aumentando o imposto. Aumentou o imposto, por exemplo, em compras acima de R$50. Aumentaram o imposto em compras abaixo de R$50. Algo que esse governo falou que não ia fazer, acabaram fazendo. Então, estão tributando de tudo que é lado. Aí agora você deve estar se perguntando, Matheus, se a arrecadação está batendo recorde, beleza. Cara, não é tão beleza assim. Porque o governo, infelizmente, vem gastando mais do que arrecada. E perceba, eles vêm arrecadando bilhões e bilhões de reais. Vem aumentando imposto, mas mesmo assim, as contas não estão fechando. Olha só, o governo gasta mais do que arrecada, isso em março. Aí você olha, Matheus, mas é só em março. Cara, não é só em março. O governo Lula vem gastando mais do que arrecada há bastante tempo.
e gastos públicos federais já cresceram 7,2 bilhões de reais até setembro. Então, o que a gente está vendo? Uma dívida pública cada vez maior. Só para você ter ideia, lá na época do governo Lula, entre 2007 e 2010, a dívida pública bruta estava em 674 bilhões de reais. Na época da Dilma, entre 2011 e 2014, a dívida duplicou para 1,2 trilhão de reais. Aí foi passando o tempo, em 2015 até 2018, que foi aquele governo Dilma/Temer, né, teve aquela questão do impeachment, a dívida pública passou para 2 trilhões de reais. Na época do governo Bolsonaro, até caiu um pouco, caiu para 1,9 trilhão de reais. E agora, no governo Lula, de 2023 até atualmente, pelo menos até setembro, né, temos aí uma dívida de 1,8 trilhão de reais. E se a gente der uma olhada aqui na evolução dos juros da dívida, só vem aumentando, cara. Hoje está em 869 bilhões de reais. Ou seja, o governo vem aumentando imposto, vem aumentando a arrecadação, mas mesmo assim está gastando mais do que arrecada. Logo, ele vem aumentando a sua dívida pública. E isso provoca o chamado risco fiscal. Eu achei esse site bem interessante, que é o próprio Tesouro Nacional, para te explicar de forma bem didática o que é risco fiscal. Está nessa primeira linha aqui, ó. Riscos fiscais são possibilidades de ocorrências de eventos capazes de afetar as contas públicas, comprometendo o alcance dos resultados fiscais estabelecidos como metas e objetivos. Então a gente está vendo o governo arrecadando bilhões, todo mês basicamente batendo novos recordes, mas vem gastando mais do que arrecada. Se você faz isso na sua vida, o que acontece? Se você ganha 1.000, se você ganha 2.000 e fica todo mês gastando 3.000, 4.000, 5.000, o que vai acontecer com a sua vida financeira? Exatamente. Com o governo é a mesma coisa. E o único jeito dele pegar dinheiro é aumentando cada vez mais esse imposto. E nesse ponto você deve estar se perguntando, beleza, Matheus, o governo está gastando mais do que arrecada. Mas o que isso tem relação com investimentos? O que isso tem relação com fundos imobiliários? Cara, tem uma relação direta. Porque aumentando o risco fiscal, os gringos tiram o dinheiro daqui do país. Nesse caso, a gente está vendo uma saída recorde de dólares. Em 2024 já foi mais de 56 bilhões de dólares. Ah, Matheus, tá bem próximo a 2020. Mas em 2020 a gente teve o quê? Pandemia. Então muita gente acaba tirando o seu dinheiro para guardar e colocar em ativos mais seguros. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles investiram em títulos públicos. Nesse caso aqui, então, dá até para entender. Mas em 2024 não tem mais pandemia. O mundo todo vem diminuindo a inflação, vem diminuindo a taxa de juros, mas o Brasil não, o Brasil vem na contramão, aumentando a taxa Selic, né? Aumentando a taxa de juros, aumentando a inflação. O pessoal olha e fala, cara, o risco fiscal nesse país está aumentando. O que eles fazem? Tiram o dinheiro daqui. Então, em 2024, essa saída de dólares vem batendo um recorde. E se você der uma olhada de participação desses investidores na nossa Bolsa de Valores, temos aqui que 53%, pelo menos esses são os dados de 2023. Essa imagem aqui tá ruim desse jeito porque eu tive que aumentar em várias vezes, mas eu peguei lá no site da nossa própria Bolsa de Valores. Nesse caso aqui, então, ó, 53% são investidores estrangeiros. Então, quando eles começam a vender para resgatar os seus dólares, a bolsa cai. Logo, por isso que a gente tem bolsa caindo e dólar valorizando. Nesse caso aqui, então, a gente está vendo o quê? A gente está vendo o Ibovespa caindo, ó, 4,75% acumulado nesse ano, né, 2024, e o dólar disparando, passando dos R$6. Agora sim a gente está vendo, né, os impactos de um risco fiscal na dívida pública nos investimentos. Beleza, Matheus, eu entendi isso, mas como isso aqui afeta os fundos imobiliários? E cara, aqui também tá ligado, o dólar tem participação direta na nossa inflação. Olha só, essa figura aqui também, o dólar é esse azul. O vermelho é a inflação. Perceba que quando um sobe, o outro sobe. Quando um cai, o outro cai. Subiu de novo, o outro sobe. Caiu de novo, o outro cai. E para não ficar tão confuso, por que será que a nossa inflação sobe quando o dólar sobe? Muito simples. Muita coisa que a gente consome é cotada em dólar. Por exemplo, o diesel é cotado em dólar. Logo, as transportadoras têm um aumento nos combustíveis. Por isso, o frete fica mais caro. Então, eles pegam esse aumento, né, no diesel e repassa para essas coisas, por exemplo, arroz, feijão, carne ou qualquer outra coisa que eles vão transportar. O trigo também é cotado em dólar, então o pão fica mais caro. Partes aqui, ó, desse celular
é cotada em dólar, então eles ficam mais caros. Por isso que quando o dólar sobe, a nossa inflação também tende a subir. E isso quebra aquela falácia que a gente não come dólar, né? Na verdade, muita coisa que a gente come tem participação direta no dólar. Mas beleza, dólar subiu, nossa inflação subiu. Nesse caso, então, a gente está vendo a renda fixa pagando bastante, cara. Olha só, Tesouro Pré-fixado 2027, 14%. 2031, 13,94%. IPCA 2029, IPCA mais 7,12%. Com isso, com a renda fixa pagando muito, o que os investidores fazem? Eles vendem suas cotas dos fundos imobiliários e partem para a renda fixa, que é um investimento mais seguro e está pagando muito bem, às vezes até mais do que fundos imobiliários. É por isso que surge isso aqui, ó. O azul é o IFIX, que representa os fundos imobiliários. O laranjado é a taxa Selic. Nesse caso, quando um sobe, o outro cai. Quando o outro sobe, o outro cai. Pode ver, ó, eles são inversos. Geralmente, quando a taxa Selic sobe, os fundos imobiliários tendem a cair. Então, taxa Selic subiu porque a inflação subiu. Inflação subiu porque o dólar subiu. Dólar subiu por causa do nosso risco fiscal. E é por isso que os fundos imobiliários e até mesmo as ações estão caindo. Eu vejo aqui uma excelente oportunidade. Matheus, a renda fixa está pagando muito. Beleza, mas a gente está vendo ótimos fundos imobiliários com 8% de desconto, 10% de desconto, 20% de desconto, com dividend yield de 10%, 11%, 12%. Se a gente compra eles agora na baixa, cara, no longo prazo, quando a taxa Selic voltar a cair, a renda fixa vai estar pagando um pouco menos, os fundos imobiliários tendem a valorizar, então você vai pegar essa valorização da cota com ótimos rendimentos. Além de aproveitar a participação também, né, na renda fixa, que hoje está pagando muito, porque aqui no canal, apesar de eu falar de fundos imobiliários, eu sempre prezo pela diversificação. Aproveite agora para comprar fundos baratos, ações baratas e uma renda fixa pagando muito bem. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho. Nos vemos então no próximo vídeo.